Olá, bom dia a todos aí, sejam bem-vindos aqui. Hoje vamos ter o pitch, né? Apresentação dos trabalhos. Olá pessoal, o plano de comunidade dinâmica aí, 7 mais ou menos 2 minutos para cada apresentação. Aí vocês podem trazer um e assim uma da outra, ao final da discussão. Então, para começar, vocês podem fazer um contributos e vão trocando a apresentação. Para começar, então, teremos um Matheus. Tá, olá. Bom dia a todos. Eu vou começar falando aqui, o nosso é o ImunoChat. Ele é um assistente virtual para esclarecimento de dúvidas sobre vacinação. Por que explicação do contexto nosso? Porque a gente tem no Brasil mais de 5 doenças que foram erradicadas por causa da vacinação. Entre elas, sarampo, poliomielite, coqueluche, tétano, rubéola. E a gente viu que a cobertura vacinal é uma questão de saúde pública e tem afetado a população brasileira. E principalmente no Brasil, teve uma queda desde 2012 e agravou muito mais isso com a época da pandemia do Covid-19, que houve uma dúvida a respeito das vacinas, justamente por causa de questões públicas, de políticas públicas, né? Então as pessoas começaram a ter muita fake news, desinformação a respeito das vacinas, aumentando as dúvidas, porque no Brasil a gente tem muitas pessoas carentes que recebem informações só de televisão, jornal e de amigos de WhatsApp. Então isso afetou muito e trouxe algumas doenças que já eram erradicadas e trouxe à tona de volta para o Brasil. Então eu citei aqui o sarampo, a poliomielite, e entre outras. Então, a gente era um país livre do sarampo e com isso, com essas situações acontecendo, a gente perdeu esse certificado. Então, ela tinha sido erradicada desde 94. E fora outras que já foram erradicadas desde a época de 80, 70, e infelizmente, pela desinformação, elas voltaram à tona. Então, a nossa proposta de solução é o ImunoChat, que é uma plataforma de informação. A gente é uma plataforma online dedicada a fornecer informações confiáveis sobre vacinação com a utilização de uma IA. Porque a IA conversacional, ela é simples e pode chegar aonde o médico não chega e pode ser uma forma assim, muito mais simples da pessoa ter na palma de sua mão uma forma de esclarecimento. Então, o objetivo é aumentar o acesso à informação de forma fácil, reduzindo a propagação de desinformação e aumentar a confiança na vacinação. Então, a metodologia que a gente utilizou foi o DSR, e ele une a parte de pesquisa com a parte prática. Então, essa é uma parte interessante do DSR. Então, eu não vou entrar muito em detalhes neles, mas a gente desenvolveu a plataforma em cima dessa metodologia. A gente utilizou umas personas com personagens fictícios para a gente elaborar inicialmente o que a gente queria fazer, porque a gente colocou como se fosse a Daniela, uma pessoa que ela pensa e sente algumas coisas relacionadas à vacina, como, por exemplo, está preocupada com a saúde do filho, mas tem medo dos possíveis efeitos adversos da vacina. Então, a gente foi imaginando o que cada indivíduo, usuário, poderia ter de questionamento. Houve opiniões conflitantes das amigas, algumas incentivam a vacinação, outras não. Então, assim, às vezes até questões políticas falam que vai virar jacaré, então gera alguma dúvida em torno das pessoas. O protótipo do ImunoChat é bem parecido com as plataformas de IA que a gente tem hoje, e essa é a parte inicial do chat, com alguma parte que a gente colocou das doenças mais pesquisadas, que a gente tem um ranking. Então, a gente pode ver o que está em alta, o que as pessoas estão mais pesquisando. Então, a gente simulou aqui hepatite B, tuberculose, poliomielite. E a gente também tem na página inicial quais vacinas devo tomar, que a gente listou aquelas que tem no cartão de vacinação e para ficar de fácil acesso às pessoas. E aqui é uma simulação de conversa. Ouvi dizer que a vacina contra a gripe pode causar gripe. Isso é verdade? Ele até disse, essa é uma dúvida comum.
a vacina contra a gripe não causa gripe. E tem toda uma explicação detalhada a respeito dessa vacinação. E como forma de avaliação, a gente utilizou um formulário, um questionário para alguns participantes, e ele foi desenvolvido para coletar algumas informações sobre a percepção dos usuários. O questionário busca entender o estado de atualização do cartão vacinal dos participantes, o nível de conhecimento sobre as vacinações, o nível de confiança dos usuários com a vacina do SUS e vacinas particulares, porque até então a gente tem vacinas particulares que o SUS não disponibiliza. Então, a gente fez uma avaliação de todo esse comportamento dos participantes em relação aos usos da IA também para retirar informação. E os resultados que a gente teve foi assim, até interessante, porque a maioria o cartão vacinal está em dia e a principal fonte de informação sobre vacina são médicos, então a gente vê que a população está no caminho certo das que a gente avaliou, mas que ainda tem pessoas que utilizam redes sociais, amigos, familiares e propagandas do governo. Então, essas pessoas que a gente quer chegar até elas também. Nessa avaliação, a gente perguntou o grau de conhecimento sobre as vacinas, e a grande parte pensou que tem um grande conhecimento. De 15 pessoas que foram avaliadas, 10 falaram que tinham um conhecimento bom, 4 falaram que não, desse grau, e a média ficou em 7,5. E teve outras perguntas que a gente fez também, a menor, maior, e a média está apresentada aqui. A gente perguntou com que frequência as pessoas utilizam a internet para tirar as dúvidas, e ali a gente vê que sempre e frequentemente teve um nível alto, né? Então a gente vê que a internet está difundida na casa das pessoas, então todo mundo utiliza como uma forma de tirar a dúvida a internet. E hoje em dia, mais ainda com o crescimento das IAs, eu particularmente sou uma pessoa que utilizo quase que diariamente. E os resultados, a gente vê que uma plataforma utiliza um chat de IA é essencial para entender as opiniões das pessoas sobre a IA, né? Então, com que frequência você usa inteligência artificial? Também, frequentemente, teve um nível razoável. Digamos assim, apenas 4 pessoas nunca utilizaram o IA. A gente perguntou a opinião sobre a inteligência artificial, se eles acham que, se as pessoas têm medo, se acham que vai dominar o mundo, se vai tirar o emprego das pessoas. E aqui a gente vê que as pessoas, assim, têm um certo receio, mas que ainda assim utilizam a inteligência artificial. Na avaliação do artefato, né? O protótipo foi criado no Figma e ele permite a execução de algumas tarefas que já foram pré-estabelecidas. Então, o teste avaliava o tempo para realizar a tarefa, taxa de sucesso, número de erros, satisfação do usuário e a facilidade de aprendizado. E essas foram algumas das tarefas que a gente utilizou, como, por exemplo, começar a conversa no aplicativo fazendo a pergunta, a pessoa tinha que clicar e chegar até o final, obtendo a resposta que ela queria. Os resultados estão plotados aqui, né? A facilidade, na maioria, foi fácil, então é interessante. E a gente pode concluir que os resultados indicam que os usuários estão dispostos a aceitar as respostas encontradas online, e a IA, ela gera uma certa desconfiança, porque ainda está entrando nos lares das pessoas, mas que é questão de tempo até que seja questão de uso diário. Então, limitar as respostas da SA poderia garantir informações mais confiáveis, porque a gente viu que a IA por si só, ela gera certas alucinações. Então, é por isso que o Imunochat é importante, porque com a nossa equipe de desenvolvedores, a gente cria um prompt associado com sites do Ministério da Saúde e outros sites confiáveis brasileiros, para que ele possa trazer informações mais fidedignas, porque realmente, se você só apenas pesquisar, está sujeito a ter informações errôneas. Então, por isso que é importante da utilização do Imunochat. Então, seria isso.
Beleza. Bom dia, meu nome é Gabriel. Estou aqui para poder apresentar o nosso trabalho, que é o Trilha Focada. Nós resolvemos abordar o assunto do TDAH, que é um assunto bastante pertinente para mim, inclusive. E a ideia é que a gente pudesse trazer alguma solução, uma ferramenta que pudesse auxiliar as pessoas com TDAH. O assunto o déficit de atenção, o TDAH, inclusive o assunto de saúde mental, um assunto que está em alta, a gente vê comentar muito, né? Então, vou falar um pouco aqui sobre o transtorno. Ele é caracterizado pelos sintomas de desatenção, hiperatividade, comportamentos impulsivos. E a pessoa ela vai apresentar baixo desempenho acadêmico e profissional, baixa autoestima, baixa qualidade de vida e procrastinação. Para poder tentar sensibilizar um pouco sobre essa questão, eu vou trazer um pouco do meu relato. Eu fui diagnosticado com TDAH há pouco tempo. É um problema que eu enfrento já há algum tempo na minha vida, assim. E, bom, vamos lá. Como diria meu pai, deixa eu contar a minha história debaixo do pé de amor para ver se você chora. Na minha matrícula, nessa faculdade, é de 2015. Eu estou há 9 anos tentando me formar no curso de comunicação. Então, dá para ver que eu enfrentei algumas dificuldades. Eu, desde pequeno, sou reconhecido como uma pessoa inteligente, como um garoto inteligente. Até hoje, as pessoas têm opiniões muito positivas sobre mim. As pessoas do meu laboratório de pesquisa, o meu orientador, as pessoas que convivem comigo. E eu me considero uma pessoa talentosa. Mas o problema é que uma coisa que você descobre na vida adulta é que talento não te leva muito longe. Talento é facilmente superado por esforço. A pessoa com TDAH, ela não consegue ter uma rotina produtiva. Ela não consegue se concentrar nas suas tarefas, ela não consegue ter uma organização pessoal. Então, você acaba perdendo muito tempo com a procrastinação. Durante todo o percurso da faculdade, em nenhum momento eu senti que eu não tinha o necessário para poder passar em uma matéria, ou que eu não ia conseguir compreender o conteúdo. O curso de computação é difícil, eu passei por algumas matérias muito difíceis, mas eu sempre tive a noção de que se eu me esforçasse, se eu estudasse, eu conseguiria fazer. E ainda assim eu não consegui ter esse desempenho. Gastei muito tempo para conseguir me formar, isso com certeza vai impactar na minha vida profissional, impactou na minha vida pessoal, impacta na minha própria autoestima. São diversas coisas, eu não consigo ter uma rotina certa, eu não consigo seguir uma disciplina, eu não consigo ter horário, minha vida é uma bagunça, meu quarto é uma bagunça, eu me alimento mal, eu durmo mal. Então, é uma condição realmente muito complicada. E é difícil, porque uma coisa que eu já escutei muito é: você só precisa se organizar. Você já tentou ter uma agenda? Você já tentou organizar os seus horários? E, cara, pra mim isso é o análogo a você falar que uma pessoa que tem depressão, você já tentou ficar alegre. Se eu conseguisse me organizar, eu não tinha um problema. A questão é que eu tenho essa dificuldade. Então isso é um assunto muito pertinente para mim. E a ideia da nossa ferramenta, é claro que a gente não vai conseguir tratar o TDAH como uma ferramenta. O tratamento aconselhado é você procurar o psiquiatra, é você procurar o psicólogo, o terapeuta, procurar tomar a medicação é muito importante. O que a gente vem é com uma proposta de solução para poder dar um apoio focado no planejamento, gestão de tempo, foco e concentração. E aqui vem a nossa hipótese de pesquisa. Eu já tentei vários métodos de organização pessoal e eu não segui com nenhum, porque eu tenho um problema de organização pessoal. Como que você resolve isso? O que a gente resolveu colocar nessa equação é trazer outra pessoa. Contar com o auxílio de um amigo, contar com o auxílio de um familiar, de uma pessoa confiável, ou até mesmo de um terapeuta, que possa acompanhar a sua rotina. Porque a partir do momento que você cria um compromisso com outra pessoa, você vai estar mais incentivado a seguir aquele compromisso do que você criasse aquele compromisso apenas consigo mesmo. Então, essa é basicamente a hipótese da nossa ferramenta. Falando um pouco sobre metodologia de pesquisa, a gente usou a aplicação do Design Science Research, né? Que é uma pesquisa voltada para desenvolvimento de tecnologias e artefatos, é uma metodologia científica, mas mais aplicada para a gente da área de tecnologia de informação, desenvolvimento de tecnologias, que é voltada para o design desse artefato. A aplicação que a gente fez dessa pesquisa foi através do método do diamante duplo,
que é um método de visualização do sistema de pesquisa e inovação, né, design e inovação, que compreende as tarefas de descobrir, definir, desenvolver e entregar. E para poder avaliar o protótipo que a gente fez, a partir de todo esse processo, a gente escolheu utilizar o System Usability Scale, que é basicamente um questionário de 10 questões, utilizando a escala Likert de 5 valores, de 1 a 5, e ele tem uma metodologia, ele tem uma fórmula para você calcular uma pontuação para a usabilidade da sua interface. Aqui, só para mostrar alguns resultados que a gente desenvolveu ao longo da pesquisa, eu trouxe muito da minha experiência pessoal para o projeto, mas a gente também trabalhou com o desenvolvimento de personas. Essa aqui, um exemplo das personas é a Camila Almeida, que é exatamente dentro desse perfil de estudante universitário, pouca condição financeira, então não tem como, às vezes, consultar com um terapeuta, não tem como procurar o tratamento devido, trazendo aí a importância de você ter soluções de baixo custo, da acessibilidade, de você trazer a possibilidade. De início a gente pensou que esse acompanhante seria um terapeuta, mas depois a gente pensando melhor, talvez a possibilidade de você trazer um amigo ou um familiar seja interessante, para caso você não tiver acesso a esse terapeuta, né? A gente tem aqui um mapa de empatia, que a gente trabalhou, né? Um pouquinho dos casos de uso da nossa interface, só trazendo como exemplo mesmo, a interface em si ela é bem simples. Eu acho que o inovativo mesmo, a inovação mesmo é essa questão do acompanhante, né? O protótipo, feito no Figma, que a gente usou para poder fazer o teste, e eu vou conversar aqui um pouco sobre a avaliação. A avaliação ela foi bem simples, a gente conseguiu trabalhar só com 6 participantes. O legal é que eu consegui encontrar 3 pessoas com TDAH. Eu tenho 2 pessoas com TDAH no meu laboratório de pesquisa. Você vê como é que isso é uma questão que está ficando mais comum, né? A pontuação do questionário SUS, ela vai de 0 a 100, e uma pontuação acima de 70 é aceitável, acima de 85 é considerado muito bom. Isso é interpretativo. Existem várias maneiras de você analisar, mas essa é uma base que você pode ter. Nós tivemos resultados bem positivos. Mas eu acho que esses resultados aqui precisam ser melhor trabalhados, sabe? Eu lembro que a pontuação das pessoas que têm TDAH foi 90, 97, 97. Mas o que eu acho mais legal de trazer aqui é algumas discussões que eu tive com as pessoas. Algumas opiniões que elas trouxeram. Tivemos opiniões favoráveis à hipótese de pesquisa, a galera gostou da ideia de você trazer essa questão do parceiro, do acompanhante. É uma coisa que eu fiquei preocupado da pessoa não querer se sentir vigiada, se sentir pressionada, né? As pessoas concordaram com o método interessante. Houve algumas sugestões com relação à interface, de como ela estava implementada, mas era coisa simples. Uma questão lá com o calendário, que a pessoa não soube exatamente o que fazer. Mas o mais legal que eu achei de discutir isso foi uma sugestão que me deram de engajamento, que seria a gamificação. Que é uma coisa que você pode utilizar também para manter a pessoa engajada e motivada a continuar seguindo aquelas tarefas. O que trouxe uma outra ideia, que é a ideia de compartilhamento. De início, a gente pensou em interação ser só entre um acompanhante e a pessoa que está usando o aplicativo. Mas você também pode criar uma comunidade de pessoas que estão utilizando esse aplicativo e elas poderem compartilharem as suas rotinas e compartilharem resultados e trazer essa ideia de jogar um contra o outro, um ajudando o outro. Pensar isso de uma maneira mais coletiva. A gente não precisa se limitar apenas à interação de 2 pessoas. E isso eu acho que foi um resultado que eu achei muito interessante assim, dessas discussões que surgiu do processo de avaliação. E concluindo, a ideia básica da nossa ferramenta, trabalhar o autoconhecimento, que é muito importante, entender seus limites, entender suas dificuldades, trazer ferramentas eficazes para poder servir de apoio, ter um apoio consistente, e essa ideia de você não estar sozinho, que é muito importante, e melhorar a qualidade de vida. É isso, muito obrigado. Bom dia, pessoal. Meu nome é Rian e hoje eu estou aqui para apresentar para vocês a nossa proposta, a nossa ideia. Mas já adianto, não trazemos aqui uma simples proposta. Trazemos um ideal de sentimento. Quero apresentar para vocês, então, a cuidar melhor. Não existe distância para o cuidado. A proposta foi desenvolvida por mim, Rian, pelo Daniel e pelo Juan. Bom, primeiro, de onde que surgiu a ideia da cuidar melhor?
surgiu através de um questionamento. Tenho para mim que as grandes ideias elas surgem quando nós questionamos o mundo, questionamos a maneira que a sociedade vive, que a sociedade está se comunicando. E a nossa ideia surgiu de uma pergunta: cuidar de quem? Como? O que é cuidar? O que esse verbo significa? Cuidar de quem? Quem necessita desse cuidado? Qual é o público que eu posso atingir? Como? Como eu posso causar impacto para esse público? Como eu posso, de fato, efetivar o cuidado? Realizar esse cuidado para o outro que me atinge, ou até mesmo comigo mesmo. Bom, através deste questionamento, chegamos à nossa proposta final, que é a plataforma Cuidar Melhor. Antes de chegar nessa plataforma, nessa ideia refinada, nós passamos por algumas etapas. E eu gostaria de fazer algumas perguntas. Gostaria que vocês levantassem a mão, por favor. Quem aqui tem algum avô, algum tio, alguma pessoa que necessita de cuidado? Bom, sinto dizer, mas vocês não são privilegiados nessa sociedade, onde somente no Brasil cerca de 11% da população é idosa acima dos 70 anos e necessita de um cuidado específico. Agora, eu gostaria de apresentar para vocês uma amiga minha, Dona Maria. Dona Maria é uma professora aposentada de 85 anos. Dona Maria, como vocês podem ver, é sorridente, é uma pessoa ativa, uma pessoa que gosta de se comunicar, foi professora por muitos anos. Bom, Dona Maria recentemente passou por alguns problemas de saúde que levaram a sua família a optar por uma casa de repouso. Dona Maria gosta dessa casa de repouso. A casa de repouso oferece atividades de lazer, atividades de jogos, brincadeiras, onde ela pode se exercitar. No entanto, Dona Maria não está satisfeita, porque ela sente que uma parte importante do seu ser foi perdida. Ela já não se sente mais cuidada pela sua família. Ela se sente abandonada na casa de repouso. Ela não tem mais as conversas com seus netos, com a sua filha, ou até mesmo típicas discussões nos almoços de domingo com a família. Dona Maria sente falta desse contato. Vou apresentar para vocês também outro amigo meu, Lucas, engenheiro civil, 45 anos. Lucas é um profissional comprometido, trabalha numa empresa de engenharia que necessita da sua atuação em diversos municípios. Lucas sente que não consegue desenvolver-se profissionalmente da maneira mais adequada. Por quê? Seus pais estão na sua cidade natal, onde ele não consegue visitá-los, monitorá-los, ou até mesmo participar da sua rotina. Para Lucas, essa é a parte mais difícil do trabalho. Bom, com essas duas pessoas, nós já tivemos uma noção do que queríamos desenvolver. No entanto, a nossa metodologia propõe que buscássemos outros cenários, e foi isso que fizemos. Utilizamos três cenários diferentes. Um, da Maria, de 78 anos, que vive sozinha desde o falecimento de seu marido, e somente a sua filha é responsável por cuidar dela. E, basicamente, a sua filha gostaria que houvesse sensores, atuadores, que ajudassem a monitorar a rotina da sua mãe, o que está acontecendo na casa da sua mãe. O segundo, João. João tem um pai com Alzheimer e precisa de cuidado integral. Infelizmente, como grande parte da população brasileira, João precisa trabalhar em tempo parcial para comprar os medicamentos do seu pai, para manter a casa. E não consegue dar essa atenção que o pai dele necessita. Infelizmente, João se sente mal nessa situação, uma vez que seu pai pode ter acidentes domésticos, pode sofrer alguma crise, pode até mesmo fugir de casa sem que ele fique sabendo. João também gostaria que houvesse algum tipo de monitoramento, seja um monitoramento mais complicado, com sensores e tecnologias de internet das coisas, ou por uma plataforma mais simples. Temos também o Pablo. Pablo, um entusiasta de motocicleta de 35 anos, adora participar de corridas perigosas e várias aventuras, mas infelizmente ele sofreu um acidente e necessitou de cuidado por parte de sua família. Pablo se sentiu agoniado porque não podia fazer as coisas da sua rotina e via sua família ocupada com ele.
Bom, juntando essas duas pessoas que eu apresentei para vocês e esses três cenários, chegamos a uma conclusão. Conseguimos identificar 3 princípios norteadores da nossa proposta e 3 perfis-alvos. As pessoas que queríamos impactar. O primeiro princípio, fácil acesso e uso. Dentro desse princípio, identificamos que queríamos atingir o público idoso. A nossa plataforma deveria ser voltada para o público idoso. Segundo princípio, impacto real. Esses 11% da população que eu disse inicialmente que necessita de cuidados, muitos deles têm esse cuidado por parte dos cuidadores. E o impacto real seria direcionado a esses cuidadores, que poderiam, por exemplo, contactar a família do idoso, preencher com dados importantes como exames, dias de consulta, informações relevantes para o idoso e para passar para a sua família, assim como acompanhar a sua rotina. Ele poderia assinar o seu ponto dentro dessa plataforma e isso impactaria de fato a sua rotina. E estimular o uso, que nós conseguimos identificar no perfil dos familiares. Bom, fazendo todos esses passos, nós passamos por algumas etapas de avaliação, que eu falarei em seguida, mas a grande queixa dos familiares é que eles se sentem longe e não sabem como estar perto das suas pessoas que necessitam desse cuidado. Então, estimular o uso da plataforma seria isso, incentivar o seu familiar a querer estar mais perto, seja do seu pai, da sua mãe, da sua pessoa que necessita de cuidado, através do uso da plataforma, monitorando seus exames, suas agendas, seus horários. Depois disso tudo, chegamos a uma conclusão. Não queremos uma solução qualquer. Queremos uma solução que gere sentimento, que aproxime pessoas. O mundo está cheio de soluções para os mais diversos problemas, mas nós sentimos que a sociedade esquece do ser como pessoa. Não queremos somente uma plataforma que eu, você, todos nós poderemos baixar na loja de aplicativo. Queremos uma plataforma que me leve até a pessoa que necessita de cuidado, para que eu possa, que seja de uma forma muito mínima, mas que eu possa me sentir mais próximo dela. Bom, vocês devem estar se perguntando, como chegar nisso tudo? Nós utilizamos a metodologia do DSR, que é uma metodologia que propõe desenvolver artefatos para as tecnologias da informação, e utilizamos o diamante duplo, que nos proporcionou uma visão, vamos dizer, muito ampla daquilo que nós queríamos, o que nos ajudou a chegar de fato no perfil que nós queríamos impactar. Ao analisar a situação do Pablo, por exemplo, que era uma pessoa jovem e, por exemplo, sofreu um acidente de motocicleta, conseguimos identificar que aquele não era um público que nós queríamos atingir. E isso foi graças ao diamante duplo. Bom, depois disso tudo, depois de aplicar metodologias e de validar a nossa ideia, que é uma das partes iniciais do DSR, com dados, como eu trouxe inicialmente, 11% da população brasileira se enquadra na faixa de mais de 70 anos, chegamos ao nosso protótipo final. Bom, pela falta de internet, eu acho que o vídeo ele não vai conseguir carregar, mas o nosso protótipo ele aborda 5 aspectos gerais, que foram muito importantes para o seu desenvolvimento. Primeiro, atividades recorrentes. Nós precisamos fazer com que os familiares e que os idosos sintam-se envolvidos na plataforma. Interface limpa. Nós estamos lidando com um público muito específico. Nós, enquanto cientistas da computação, estudamos a todo tempo quanto a tecnologia pode impactar na vida das pessoas. E a população idosa é uma das que mais se sente marginalizadas com o desenvolvimento da tecnologia. Portanto, uma interface limpa é importante para que eles possam ter domínio da plataforma. Facilidade de uso. Como eu disse, não queremos colocar mais problemas na vida do idoso, do cuidador ou do seu familiar. Queremos algo simples. Porque proximidade, cuidado, é simples. É um gesto simples.
Comunicação. Dentro do nosso protótipo, o familiar, o cuidador e o idoso, ele tem a oportunidade de se comunicar com as pessoas. Então, a Dona Maria, por exemplo, que estava na casa de repouso, ela poderia mandar uma mensagem para sua filha, para o seu neto, ou até mesmo para o seu cuidador do turno seguinte. Todas essas facilidades de comunicação são importantes para realizar essa aproximação, para realizar esse contato. E o mais importante, a aproximação dos usuários. A gente buscou muito nos colocar enquanto pessoa impactada por essa solução. E eu sou o neto. Eu sou o neto de uma mulher idosa, que assim como a Dona Maria é uma professora aposentada e que está longe de mim. E eu gostaria, sim, de acompanhar a rotina dela. Não sei se amanhã minha avó vai ter uma consulta ao cardiologista. Como estão os exames dela? Será que eu posso pegar os exames dela, pedir uma segunda opinião para um profissional amigo meu? E colocando nesse papel, a gente viu que um dos pilares mais importantes da nossa plataforma seria isso, a aproximação de usuários. Bom, não queremos parar só aí, não queremos somente propor um protótipo minimamente funcional. Portanto, nós desenvolvemos alguns passos. O nosso primeiro protótipo ele foi validado através da avaliação do SUS, mas nós queremos algo mais. Queremos agregar mais funcionalidades, refinar o protótipo e até mesmo chegar em uma implementação. Temos já alguns planos de arquiteturas para utilizar e validar com mais usuários. Quanto mais usuários tiverem o nosso protótipo, tiverem a nossa proposta em mãos, melhor vai ser feito esse refinamento dele e mais pessoas poderíamos impactar. Bom, é isso. Para o cuidado, não existe distância e cuidar de quem a gente ama nunca é demais. Obrigado. Bom dia, gente. Nosso trabalho é um sistema de automação residencial para pessoas idosas, com o objetivo de promover a qualidade de vida. O grupo sou eu, Célia, Thalia e o Antônio. Começando assim, com o nosso contexto, existe um fenômeno acontecendo no mundo todo, que é o aumento da expectativa de vida global. E com esse aumento surge uma consequência notável, que também é o número de pessoas idosas morando sozinhas. Por exemplo, no Brasil, esses dados do ano passado mostram que esse número ultrapassa já 4,8 milhões de idosos. E isso é uma condição crítica, porque esse grupo populacional precisa de um cuidado especial. E, por exemplo, um estudo mostra que eles têm dificuldade até para fazer coisas básicas, por exemplo, a administração de medicamentos. Esse estudo foi feito pelos UBS de São Paulo. Mostra que 46% dos idosos entrevistados que fazem algum tratamento regular não conseguem fazer o seu tratamento de forma correta, sem ajuda. E nesse contexto, a tecnologia pode surgir como uma oportunidade de melhorar a qualidade de vida. Dois exemplos, esse aqui o primeiro, mostra que 61% dos idosos estão dispostos a usar tecnologias assistivas, desde que sejam fáceis de usar e relevantes para suas necessidades específicas. Também um outro estudo mostra um aumento de 20% na adesão no tratamento ao incorporar em soluções de saúde digital sistemas de alertas de medicamentos, de consultas médicas. Então, a nossa proposta é um sistema de automação residencial voltada para atender algumas dessas necessidades específicas, principalmente dos idosos que moram sozinhos, nesse ambiente doméstico. O objetivo é simplificar atividades diárias e melhorar a qualidade de vida. Como a nossa solução vai fazer isso? Então, nossa proposta pode ser entendida sob 2 pontos de vista. Primeiro facilitar o dia a dia através da automação de dispositivos domésticos, como termostatos, sistema de iluminação, eletrodoméstico, para dar um maior conforto a essas pessoas. E o segundo ponto de vista é o apoio à saúde, através da incorporação de um sistema de alerta de medicamento, compromissos e integração com dispositivos de saúde, para monitoramento e visualização dos dados, e um botão do pânico que entra em contato com a família em caso de emergência. E são algumas das telas que a gente fez no nosso protótipo. A gente tentou buscar algumas
soluções com acessibilidade, por exemplo, a escolha dos botões com mais simples, maiores, né, com traço fino. A gente viu alguns experimentos feitos com idosos que esse tipo de botão teve um bom resultado em comparação com outros. Bom, como metodologia, está usando TSR e o Java duplo. O que a gente quer provar é que a adoção de um sistema de automação residencial tem potencial de melhorar a qualidade de vida. É uma das personas que a gente usou para poder entender melhor o nosso problema. A Isabel é uma idosa de 68 anos, que mora sozinha. Ela tem hipertensão, então ela valoriza muito esse cuidado com a saúde, porém ela tem uma tendência a esquecimento das consultas, dos medicamentos. Então, ela seria um público ideal para adotar essa solução. Um dos ganhos dela é maior independência e autonomia na sua vida, melhoria da saúde, do bem-estar em geral, melhor gerenciamento da sua rotina. E uma das dores é a preocupação com o custo dessa solução, que não é barata, né? A disponibilidade de assistência, a necessidade de lembrar das suas atividades diárias e compromissos. No nosso caso de uso, mostrando melhor as funcionalidades, como monitoramento da saúde, integrando alguns dispositivos, dependendo da condição de saúde da pessoa, controle de appliances, que são dispositivos gerais assim, na casa, eletrodomésticos, controle de iluminação, termostato, e o gerenciamento de alertas, e a ativação do botão do banco. E o nosso modelo C4, que mostra também que o idoso, além de interagir diretamente na interface, também pode ser feito através de comando de voz, com a integração com a Alexa. Bom, como avaliação, a gente entrevistou 6 idosos, a faixa etária de 60 a 61 anos. Todos tinham uma certa familiaridade com tecnologia. E as tarefas, a gente fez 2 tarefas. A primeira seria a atualização da frequência de uso de um medicamento específico, que eles teriam que encontrar na interface. E a segunda era alterar o modo do termostato para um modo específico também, que eles teriam que encontrar. Para isso, a gente usou o Figma para a criação do protótipo e a ferramenta Maze, que integra o Figma para facilitar na hora de executar essas tarefas. Ele também fornece alguns insights por trás que a gente achou interessante usar. Por exemplo, a gente cria, né, um fluxo de telas que o usuário teria que seguir para poder concluir com sucesso a tarefa. Essa é uma delas que mostra, era mais interessante para a gente, que era a tela principal dessa tarefa, que mostrou que a gente teve 83% de sucesso. Teve alguns cliques errados ali, por exemplo, aí vale analisar melhor, né, essas questões, para talvez aprimorar esse protótipo. Mas, em geral, foi positivo. O tempo médio de duração de execução da tarefa foi 45 segundos. O segundo também teve uma questão de cliques errados, a execução foi 94 segundos, mas, em geral, foram positivos. E, no final, a gente mostrou para eles, né, a gente fez um questionário personalizado para entender melhor, delimitar melhor o nosso público, a familiaridade deles com tecnologia, e depois a gente aplicou o SUS, o questionário de SUS, e a gente obteve a nota 78,3, que é uma boa nota de acessibilidade, mas ainda vale, né, olhar melhor a fundo as telas, os problemas que a gente teve, e aprimorar ainda mais esse resultado, né, por se tratar de um público crítico, que necessita de acessibilidade. Então, vale fazer isso futuramente. Foi isso, são algumas referências dos dados que a gente usou ao longo da apresentação. Gente, bom dia. Quero agradecer estar com vocês aqui hoje, compartilhar um pouco da história, da vivência, falar um pouco da era do Smart também. E eu trouxe essa imagem aqui porque ela acaba remetendo um pouco das memórias, assim, das lembranças que eu tenho, também da minha família, com meus avós e tal. E a
coisa que, apesar de ter convivido pouco com meus avós, porque eu sou o caçula da família, eu lembro de algumas falas, de alguns momentos aí que ficaram marcados para a vida toda, né? A coisa que meu avô sempre dizia é que saúde é tudo. O importante é ter saúde. O resto a gente corre atrás, né? Então, dinheiro a gente corre atrás, amores, né? A gente corre atrás. Mas saúde, quando você perde a saúde, aí é um problema. E aí, há mais ou menos 4 anos atrás, eu fui diagnosticado com uma doença na tireoide. A doença autoimune. E, para quem não sabe, uma doença autoimune é quando o próprio sistema imunológico ele acaba atacando alguns tecidos do corpo ali, né? Como o da tireoide. E, caso essa doença não for tratada, nem diagnosticada, ela pode se espalhar para todo o corpo. Então, ela pode atacar, por exemplo, se ela for para as articulações, ela vai virar uma artrite reumatoide. Se ela ataca, por exemplo, os melanócitos, ela vai virar um vitiligo. E, no último ano também, eu também fui diagnosticado com outra doença autoimune, que é a doença de Addison, que é uma doença que ataca as glândulas suprarrenais, as glândulas que têm acima dos rins. E aí, o que acontece? Apesar de ter esses diagnósticos agora, eu vinha com vários problemas há muitos anos. Há mais ou menos uns 10 anos. Eu fui passando por vários médicos, né? Tive sintomas dermatológicos, né? Várias manchas no corpo, problemas, assim, uma concentração muito ruim, às vezes problemas de depressão, problemas de memória. E aí eu também fui diagnosticado com TDAH, depressão. Então, assim, uma fadiga impressionante. Algo assim, parecendo que como se eu estivesse correndo uma maratona todos os dias. Então, esse é só uns sintomas que eu estou falando aqui. Se eu for falar todos, eu vou ficar até amanhã. Mas que foi muito difícil de ser diagnosticado. Tive que passar por vários médicos. Então, o que é a tireoide? Tireoide é uma glândula super importante para o nosso corpo. É ela que faz o controle metabólico, o controle energético das células. E por que ela faz isso? A gente tem um celular, e no celular, o próprio, dando um exemplo aqui, trazendo para o nosso contexto, o celular ele faz isso também. Então, por exemplo, quando a bateria está acabando, o celular a gente tem a opção de escolher um modo econômico. Essa é a função da tireoide. Então, quando a pessoa está com restrição calórica durante várias semanas, meses, quando tem deficiência de nutrientes, ou, no caso de uma doença autoimune, essa pessoa vai entrar no modo econômico. E aí ela vai ter um hipotireoidismo. E quando a pessoa tem um hipertireoidismo, aí já é o inverso do modo econômico. E aí isso pode ser causado por alguma doença na hipófise que controla a tireoide, ou pode ser um nódulo na tireoide que ele está produzindo hormônio de forma dependente. E ele não respeita a hipófise. E aqui eu coloquei alguns sintomas de hipotireoidismo, né? Como eu falei lá, por exemplo, lá do celular, que ele entra no modo econômico, então assim, o celular ele vai escolher algumas funções que vão ser prioritárias para ele. Então, por exemplo, Bluetooth, tanto faz, GPS, tanto faz, o brilho da tela vai reduzir. A nossa tireoide ela faz muito isso também. A função principal é manter fígado, rins, coração batendo. E aí, por isso que os sintomas mais evidentes são, por exemplo, nas unhas, porque não é algo tão importante. A língua vai ter um serrilhado na língua, aqui, principalmente de manhã. A gente vai ter problemas, muitos problemas, por exemplo, dor de cabeça, indireto, dores musculares, articulação, pele seca, olho seco, queda de cabelo, muita queda de cabelo, fadiga, uma fadiga extrema, batimentos cardíacos lentos, batimentos de 60 mais ou menos, dificuldade de concentração, raciocínio lento, e aí isso aqui pode ser diagnosticado com TDAH, alteração do sono, muita dificuldade de sono, às vezes você troca o dia pela noite, é muito difícil você manter o ritmo circadiano, colesterol alto, acima de 200, depressão, constipação e menstruação irregular. Já no caso
hipertireoidismo é o inverso, né? É quando a glândula está produzindo hormônio em excesso. E aí, ao invés de você ter um batimento cardíaco baixo, você tem um batimento cardíaco alto. Termogênese em alta, né? Sudorese excessiva, sensação de calor, muito calorão, muito mesmo. Tremores nas mãos, nervosismo e ansiedade, dificuldade para dormir, perda de peso, evacuações frequentes, pode até ter diarreia também, e também alterações na menstruação. Então, a gente acabou tendo um intuito, né, de criar a EndoSmart para quê? Para facilitar esse diagnóstico, para melhorar a qualidade de vida das pessoas, né, para ajudar, auxiliar os médicos a fazer um diagnóstico precoce e a evitar que essa pessoa tenha diversos efeitos aí relacionados às doenças da tireoide, né, não só a hipotireoidismo. E aí a gente utilizou a metodologia do Design Science Research, e ele cai muito bem para esse esquema, porque ele utiliza métodos de pesquisa, né, criação de artefatos, ferramentas, software relacionado a casos reais, né, e com um embasamento científico, com rigor científico, e também a gente utilizou o diamante duplo também na abordagem do design aí do aplicativo, né. Então a gente tem esse gatilho, né, que a gente já sabe, eu acabei de falar, que é a doença, e aí a gente tem todo o embasamento ali teórico e científico, né, as vontades do médico, do paciente, as necessidades deles, e aí a gente define aqui quais são as funções que vão ter no aplicativo, desenvolvimento do protótipo e a entrega dela, a parte de teste e tal. Então, a solução, né, baseada nessa dificuldade assim, de gerar um diagnóstico, um tratamento mais eficiente, né, para evitar essa volta toda que o paciente tem que dar, de passar por vários médicos. A ideia é simplificar e agilizar o diagnóstico, facilitando para que tanto o médico quanto o paciente tenha uma ferramenta mais acessível para acompanhar a doença, né, e para ter um diagnóstico. Mas lembrando que isso não substitui a necessidade de um médico ele dando o diagnóstico. A ferramenta é muito boa, inclusive ela tem uma precisão, que até alguns estudos também comprovam, que a inteligência artificial tem uma precisão maior que a dos médicos. Acima de 90%, enquanto a dos médicos foi de 77%, mais ou menos. Benefícios do software. Então aqui, diagnóstico precoce e precisão, né, a gente tem uma base de dados gigantesca, onde a inteligência artificial ela aprendeu a utilizar esses dados, e aí ela, de forma bem rápida, ela consegue falar qual que é o grau qual tipo de doença na tireoide que esse paciente tem, qual o grau de doença na tireoide, e aí ele coloca lá para o médico qual que é a precisão desse dado que ele deu. E aí o médico, a partir desses dados, ele toma a decisão se é ou não é uma doença na tireoide. Tratamento personalizado. Aqui a gente tem um tratamento personalizado por quê? Porque a gente tem vários dados do paciente, né, tanto dados dos exames, dados metabólicos, peso, densidade muscular, e tudo isso é importante para você tomar a decisão na hora de fazer colocar a dosagem do medicamento, né, para você não ter uma superdosagem ou uma subdosagem. Um problema que eu tive quando fui diagnosticado, eu tive diagnóstico, mas depois de 2 anos de tratamento, eu não melhorei os sintomas. Por quê? Eu estava tomando uma subdosagem. O médico estava dando uma dosagem padrão das pessoas, né, calculou o peso ali e pronto. Mas você tem 2 pessoas com 100 quilos. O metabolismo dessas 2 pessoas pode ser totalmente diferente. Monitoramento contínuo. Então a gente tem lá o histórico do paciente, com os dados deles, e cada consulta que ele vem, né, para o médico, e a gente tem um controle ali, se precisou de aumentar as doses, quais são os sintomas, se for diminuir os sintomas e tal. Redução dos custos de saúde, isso aqui tanto o paciente quanto o sistema único de saúde. Quanto mais cedo a gente conseguir diagnosticar, melhor. Né? A pessoa vai melhorar a saúde dela, é gigantesca a diferença quando você começa a fazer um tratamento
mais incisivo, né? E aí, para o sistema de saúde é muito importante, porque essa pessoa vai parar de, por exemplo, ter várias crises alérgicas, vai parar de ir direto para o SUS lá, né? Educação e conscientização. Isso aqui é extremamente importante, porque, principalmente o pessoal mais de idade, eles têm muito preconceito com médico, com remédios, com tratamento, né? Porque tem gente que acha que não precisa. Então, essa parte de conscientização é muito importante para o paciente ele ter adesão ao tratamento, ele entender o porquê ele tem que tomar os remédios, por que ele tem que ir no médico. E aqui a gente tem as personas, né? Não vou entrar muito nisso aqui não, mas aqui fala das vontades aqui do médico e tal, né? O mapa de empatia também, ele tem o paciente, o acompanhante. A gente também tem uma parte para acompanhante, né? Porque às vezes a pessoa não vai ter que ficar pegando o celular do paciente, da pessoa que ela, né, toda hora. Então é bom ela poder acompanhar à distância também. E aqui tem um vídeo. Esse vídeo aqui mostra o fluxo a gente fez no Figma, né? A gente mostra o fluxo aqui de como funciona o aplicativo para a parte do médico. Então aqui o médico vai entrar lá, ele vai clicar aqui para utilizar o EndoSmart, colocar o nome do paciente, sexo, data de nascimento. Aqui algumas observações. Mais abaixo aqui vai colocar os dados dos exames, né? Então são bem importantes aí para a IA poder calcular. E aqui também ele vai colocar mais ou menos a quantidade do remédio, da dosagem. Aqui outras. Deixa eu só pausar aqui para poder explicar rapidinho. Aquela outra parte ali foi a parte onde o médico vai dar o diagnóstico e vai falar quais são as necessidades ali, né? Fazer as prescrições, né? Nossa, faz. O vídeo, né? Pois é. Então, essa aqui, a segunda parte, é a parte do paciente, né? Então, aqui a gente tem a parte onde a gente faz a introdução aqui, do que é o hipotireoidismo, o que é o hipotireoidismo. Então, aqui a gente pode cadastrar o acompanhante, né? Para a outra pessoa poder acompanhar a distância. Aqui está o diagnóstico, ele consegue acompanhar com o médico lá, ó, você tem isso, você tem aquilo, aqui são as dosagens, os remédios que precisa tomar. É para não esquecer, você pode colocar alguns detalhes ali também nessa descrição. E aqui o contato com o médico, né? Qualquer coisa que acontecer, já tem um contato médico ali, não tem que sair procurando. Nossa. Tá aqui as avaliações, né? A gente teve a avaliação do médico, do paciente e do acompanhante. O médico falou que é extremamente útil e a interface intuitiva, fácil de usar. O paciente com hipertireoidismo, fácil de navegar e as instruções são claras. Algumas informações médicas podem ser difíceis de entender se é uma explicação mais detalhada ou simplificada. O acompanhante, né, parceiro do paciente aqui, achei o aplicativo muito informativo, a interface é amigável, mas ela tem uma certa dificuldade, porque ela não tem tanto costume em utilizar tecnologias. E essa foto final aqui é um agradecimento, mas aqui a gente quer deixar claro que o importante que a gente quer para as pessoas, né, nossos pais, avós e tal, a gente quer que eles tenham saúde, que eles tenham energia,
disposição para poder praticar esporte, poder dançar, poder cantar. E o mais importante de tudo, que eles tenham vontade de viver. Certo? É isso aí.